Senado. Senador, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Marina Franceschini participa da nossa entrevista. Senador, rachou a bancada realmente essa decisão aí da Câmara, essa discussão? Por que que o PL votou dividido pela reforma tributária? Bom dia, Marina. Bom dia, Beth, toda a grande audiência da Globo News. Não, na verdade, o PL, o que ele sempre exigiu é que tenha maior discussão. Não é possível uma reforma, ainda que todos os setores da economia, ainda que governos e municípios sejam atendidos pelo texto final, deixe de lado o principal, que é quem paga a conta, que é a classe média, o trabalhador. A gente carece muito de projeções, de estudos, de análise de impacto. E era isso que o PL da Câmara cobrava, que não fosse naquela aceleração, naquele tratoraço, que permitisse exatamente que no dia seguinte o consumidor, o contribuinte, pudesse acordar sabendo qual seria o impacto nas suas contas dessa reforma. Porque ainda que fosse boa para todos os setores, faltava justamente saber se seria bom para o contribuinte. Esse é o trabalho que o Senado deve agora fazer e se dedicar. Então, deixando claro, o PL não é contra a reforma tributária, ela nasce no governo Bolsonaro, na PEC 110, a própria PEC 45 também. Houve muito avanço ali, o setor da indústria, a convergência sobre a simplificação dos impostos, né? Faltava algumas pernas, digamos assim, setor de serviço, setor de comércio, estados e municípios. Então, como o PL seria contra se justamente começou no governo passado? Não poderia ser. Tá. Oi, líder, bom dia. Eu queria saber, então, se a expectativa é de o PL aprovar, ajudar na aprovação da reforma tributária agora na tramitação do Senado. E o que o senhor achou daquele embate que se tornou público entre o ex-presidente Bolsonaro, que estava ali querendo, né, uma votação massiva contrária à reforma tributária, e o embate dele com o governador de São Paulo, que acabou sendo fundamental para a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados? Exatamente. A posição do governador Tarcísio, ela se antecipa ao movimento da oposição. E foi isso que caiu muito mal, porque quando o governador Tarcísio se coloca porque resolveu um problema próprio do seu estado, assim como o governador do Rio, Cláudio Castro, a favor da reforma tributária, o governador Tarcísio deu a senha para que o seu partido republicano apoiasse, enquanto justamente a oposição maior, o PL, 99 deputados, estavam segurando a votação para que a gente pudesse invadir esse campo, que é o campo da análise, dos estudos, dos cenários, das projeções sobre aquele que vai pagar a conta, né? Então, o embate se deu nesse campo, né? Porque houve uma aceleração do processo de votação com a sinalização do governador Tarcísio, né? Mostrando uma desarticulação, sim, aí, nesse caso, da oposição, muito mais pela posição do governador Tarcísio, né? O PL no Senado, o que ele vai exigir é o que não fez a Câmara, né? A gente vai salvar essa reforma tributária, porque a gente vai mostrar, por exemplo, que a classe média, o profissional liberal, né? O advogado, o arquiteto, o engenheiro, até aqueles profissionais liberais do campo da saúde, que dizem que vão ter uma alíquota diferenciada, mas que vai ser muito superior aos 5%, por exemplo, de ISS que eles pagam hoje, né? Esses estudos, esses cenários, a gente vai se debruçar e vai tentar aí calibrar, né, essa carga tributária. Um dos requisitos, além da simplificação, que é uma convergência, é o que todos queremos, né, é que haja uma redução da carga tributária. No setor da indústria, menos o imposto de cascata, né, aquela aglutinação de impostos, já é favorável, né, nesse sentido da redução de impostos. Agora, alguém está pagando essa conta, é um cobertor curto, ele está caindo sobre o setor de serviço e de comércio, né? E o serviço de comércio é o que mais emprega e afeta justamente a classe média, afeta o trabalhador, né? Aquele que paga seus tributos e vai pagar mais caro. Será? Né? Eu tenho visto aí projeções do setor de tecnologia. Hoje, o grande impulsionamento da nossa economia é pela indústria e pelo setor de tecnologia. A gente vive a era digital. Eu não estou falando das plataformas, estou falando dos prestadores de serviço de tecnologia, startups que já saíram da faixa do simples, por exemplo, e são muitas hoje no Brasil. A tecnologia é importante e aí o segmento diz que vai haver uma carga 189% acima do que há hoje. É verdade? É possível? É sobre isso que o Senado vai ter que se dedicar, olhando agora para quem paga essa conta, o contribuinte.
Sobre esse embate que envolve a reforma tributária, o senhor acha que, pensando no cenário político, isso enfraqueceu o ex-presidente Bolsonaro? Porque ele pediu um posicionamento contrário à reforma tributária e a reforma tributária foi aprovada com uma ampla maioria lá na Câmara, né? A Câmara dos Deputados, ela tem vida própria, naturalmente, é um órgão independente autônomo, né? O PL, em grande parte, maior parte dos seus deputados, ele votou contrário, não à reforma, ele votou contrário à forma como está sendo conduzido, né? Porque a gente não pode achar que, por exemplo, quem ganhou com a reforma? A classe política, ganhou emendas, ganhou cargos, essa é a maneira, nunca foi a maneira do presidente Bolsonaro de dialogar com o Congresso Nacional e, por isso, ele foi contra essa forma de capturação, né? Foi capturado a Câmara por esses benefícios, quanto pela velocidade, deixando de lado o principal, que é o trabalhador, a classe média, aquele que vai pagar a conta e que agora o Senado vai poder se debruçar em projeções, mostrando o dia seguinte, quem acordou comemorando se esqueceu de pensar o quanto vai pagar. E é isso que o Senado tem que se debruçar agora. E o ritmo da tramitação? O senhor acha que até setembro o Senado termina essa votação da reforma tributária para devolver a reforma à Câmara? E eu queria saber também do CARF. Qual é a expectativa do senhor em relação a essa votação importante que deve ficar para agosto, né? Se não bastasse uma reforma tributária que, em princípio, sobrecarrega, sobretaxa setores de serviços de comércio que emprega e que recai sobre a classe média, sobre o trabalhador, ainda mais agora o CARF, com o governo tendo a maioria, né, o voto decisivo, o que, por um lado, vai aumentar a arrecadação, mas, por outro lado, vai sacrificar certa arrecadação, mas, por outro lado, vai sacrificar certamente as empresas, as indústrias e vai judicializar ainda mais, porque ninguém vai se conformar com uma decisão que foi desempatada por um voto de Minerva do governo, como não era no governo passado assim, né? E devemos nos posicionar contrários a essa alteração nas votações do CARF. E com relação ao andamento da reforma tributária, é isso, o Senado ele sempre coloca a bolinha no chão, né? A gente tem lá, por exemplo, a reforma do imposto de renda que nasceu no governo passado, foi aprovada a toque de caixa na Câmara e está lá dormitando no Senado. Por quê? Porque carece de mais debate, de mais discussão, não pode ser assim no atropelo, né? O Senado tem esse perfil, por isso é a casa revisora e a gente deve exercer essa nossa função precípua, que é de revisar e principalmente se debruçar sobre os estudos de impacto dessa reforma tributária sobre a população. Se a gente conseguir calibrar, salvar essa reforma tributária, né, salvar do ponto de vista do contribuinte, da classe média, do trabalhador, para que ele pague aquilo que é justo, né, que não tenha tanta perda, a simplificação é ótimo, ninguém é contra, né, mas o impacto disso, e isso deve demorar aí, não vou dizer um prazo, acho que seria irresponsável até, não é o perfil do Senado, a gente pode, por exemplo, votar isso até o final do ano, com muita discussão, audiência pública, debate, chamando a Receita para mostrar os seus dados de arrecadação, chamando também os municípios, né, porque o conselho que foi criado, né, que centraliza ali a divisão do pote dos tributos, digamos assim, entre estados e municípios, os estados, a posição do Tarcísio, do governador Cláudio Castro, parece que foram atendidos, muito bom, mas e os municípios, como é que eles vão se posicionar dentro desse conselho? Tem muitas questões ali que a gente deve discutir, além do impacto da carga tributária sobre a sociedade. Líder, o Bruno Góes, do Globo, traz uma notícia de que houve uma briga generalizada no grupo de WhatsApp do PL por conta da reforma tributária, com ameaças até de saída do partido, e o líder do partido, o deputado Altineu, teria então bloqueado esse grupo por conta disso. Queria saber como é que está essa movimentação dentro do partido, né? Porque a gente viu a briga que se tornou pública, o embate público entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, mas internamente também isso causou uma ebulição, pelo visto. Não, eu não participo do grupo da Câmara, né? Por ser senador, meu grupo aqui é o do Senado. Eu tenho discutido muito com o líder Rogério Marinho, com Ciro Gomes, com toda a bancada de oposição. A gente pensa exatamente que devemos e agora explorar essas projeções, esses dados, pegar as informações e os impactos dessa reforma tributária. Eu tenho certeza, pelo que acompanhei da reunião, quase uma reunião plenária do PL, o que é raro, mas é muito democrático, né? Microfone aberto, e por isso os confrontos naquele dia, não só com o governador Tarcísio, que foi convidado, mas também entre próprios parlamentares. Isso é do espírito democrático. O PL é um partido plural, eu sempre digo isso,
tem várias correntes também dentro de um partido de centro-direita e é normal que a gente discuta. E o foco da discussão sempre foi o atropelo do andamento da aprovação da reforma e esse troca-troca de cargos, de emendas, que é a velha política e a gente é contra isso. No grupo, então, de WhatsApp aí do Senado, está tranquila a coisa, né, senador? O grupo está tranquilo, a gente está nesse sentido. Buscando aí já informações da Receita, de outros órgãos, montando a estratégia para que tenha audiências públicas. Eu não posso acreditar que mesmo os senadores da base, hoje do governo, possam discordar que agora é a hora do Senado olhar para quem paga a conta, para a classe média e para o trabalhador, o profissional liberal, quem consome produto e serviço. Até porque a gente sabe, Beth, que pode gerar um impacto muito grande na inflação. É raro a gente ver na história do país reduzir alguma coisa. Geralmente alguém paga alguma coisa a mais, né? Então, se o profissional cobrava 100 e o imposto dele vai ser 120, vai ser 25, ele vai cobrar os 25% a mais sobre os 100, né? Muitas vezes sem desconsiderar. Isso tem um risco, inclusive, para a inflação. E isso a gente também deve se debruçar junto com esse estudo de impacto. É hora do Senado botar a bola no chão e trabalhar em favor do Brasil e salvar essa reforma no que atine aí ao contribuinte. Obrigada, viu, senador? Senador Carlos Portinta, o líder do PL, falando ao vivo aqui com a gente. Bom começo de semana, viu? Boa segunda-feira. A todos nós. É isso. Muito obrigado.